Reforçando, se é a primeira vez que você está vindo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse lugar aqui é um lugar para todo mundo, em todo tempo. Todos nós precisamos da mesma coisa. Saiba que você não está aqui sozinha, sozinho. Se você tem nos visitado, espero que você esteja se sentindo cada vez mais bem-vindo. E a gente reforça ainda mais o quanto que a gente quer que você continue aqui com a gente. Você que já é de casa, nunca se esqueça que essa sempre vai ser sua casa. E que a gente está junto aqui por algo muito profundo. Hoje o negócio está tenso para mim, porque a gente vai falar esse mês, pessoal, esse mês de agosto, sobre um assunto que mexe com tudo em mim, de vários níveis, que é falar sobre evangelismo. Caraca, achei que ia demorar um pouco. Você tá louco. E espero que você aproveite ao máximo. Cada domingo a gente vai tocar nesse assunto de evangelismo de uma forma, aplicar de uma forma, na vida individual, na vida da igreja. E hoje coube a mim aqui tentar compartilhar com vocês sobre o que significa evangelismo, qual é a importância disso e por que isso mexe muito comigo. Porque quando eu estava orando, conversando com Deus, conversando com pessoas, e eu pedindo para Deus fazer o meu coração, fazer a minha memória, os meus pensamentos estarem ligados a isso. Eu fiquei muito feliz por poder falar de algo que eu amo muito, mas muito abalado, porque tem sido algo que eu, de forma muito intencional, eu tenho deixado de lado já faz um tempo, por muitas desculpas, e isso tem gerado em mim um sentimento de pressa, um sentimento de descaso, um sentimento de indiferença, um sentimento de falta de confiança em Deus. Eu queria contar para vocês 2 exemplos que eu já compartilhei com alguns amigos aqui, que é a história da Ana Flávia e do Rubinho, que são 2 grandes amigos meus, e que foram meus alunos na escola. O Rubinho foi aluno meu em 2016, e a Ana Flávia foi em 2017. E por que eu estou falando isso? Porque com os 2, durante a aula, eu dou aula de história, para quem não sabe, filosofia, algo ali foi gerado por Deus, que no final da aula, um falou assim: cara, eu quero ir na igreja que você vai, e a outra pediu oração. Só que isso foi em 2016, 2017. E aí eu fiquei pensando assim: caraca, Deus, eu não lembro como, eu não lembro o que eu disse, eu não lembro nem do que era a aula exatamente, mas que inacreditável. E hoje, vocês sabem, o Rubinho vai na igreja caseira lá em casa, ele está passando por um momento de restauração, e a Ana Flávia, graças a Deus, está super envolvida, mora em Itajubá, casou, se tornou uma psicóloga, e tudo dela é Jesus, assim, e a gente até foi padrinho de casamento deles. Mas me pegou muito como que falar de Jesus para mim era algo que eu não conseguia controlar. Então eu tinha que dar uma matéria e eu tinha que falar de Jesus, cara. Mas isso não é mais real. E é por isso que meu choro, entende? É por isso que está doendo tanto. Porque de alguma forma, e eu sei muito bem de que forma, isso deixou de ser o assunto principal. Então, meus amigos, sabe-se lá, só Ele sabe para onde a gente vai hoje, tá bom? Então, que Deus nos conduza aqui, de verdade, que seu coração esteja muito aberto a tudo que a gente vai conversar e aprender de Jesus. É uma noite muito especial, porque é uma das noites, né, que a gente reserva para compartilhar algo muito profundo, que é o corpo e é o sangue de Cristo. Então, assim, espero mesmo que você não esteja com pressa, espero mesmo que o relógio não seja seu amigo agora,
Espero que você aproveite intencionalmente, assim como desde o louvor tem sido construído algo aqui. Por isso nós consideramos tudo como perda. Lembre-se disso. Quando a gente fala de Jesus, tudo virou perda. Então não tem mais nada importante. Eu sei que talvez tenha, seu estômago já está com fome, tem coisa para fazer, preocupação. Quem é de escola aí está ligado que amanhã volta às aulas, mas aqui, diante de Cristo, tudo é perda. Guarda isso, por favor, tá? Meus queridos, eu estava pensando, então, para falar sobre tudo isso aqui, e o que Jesus sacudiu minha cabeça é pensar sobre algumas coisas. Olha que interessante. Para quem está ligado, gente, eu gosto muito de falar agora de filho. Nossa, Pai do céu, os caras têm que me controlar, o Luano tem que me cortar. Assim, para de falar do Zay, do Valentim, para de falar de pai, para de falar dessas coisas, fala de outra coisa. E é mesmo, tipo assim, é uma parada que eu amo falar e conversar, principalmente quem é pai aí, né, ficar perguntando, mano, tá dormindo a noite toda, come tudo, não, já aprendeu a falar, tá engatinhando. Cara, eu falo demais disso. Outra coisa que eu gosto muito de conversar, muito com o Felipe, a gente sempre troca ideia de futebol, sempre, eu gosto muito. Quem segue no Instagram aí, quem não me silenciou ainda, eu gosto muito de falar de política, né, de filosofia, de história lá. Eu amo falar dessas coisas, amo gerar, tipo assim, mano, reflexões e nego vir me xingando no story para depois conversar em cima disso e a gente falar, cara, tá vendo, tem esse lado aqui. Eu gosto, cara, eu fico escutando podcast cara, eu escuto um podcast, pessoal, de 6 horas. Calma, não é num dia só não. Ele é pra você escutar em 15 dias. E aí eu vou escutando esse lavando louça e tal, chama Xadrez Verbal. Esse podcast é um podcast que fala de, literalmente, tudo que está acontecendo em todos os continentes do mundo. E olha que coisa mais nerdola de humanas, mas eu amo, cara. Então, tipo assim, quando eu encontro alguém, quando eu conheço alguém que gosta de política, filosofia, nossa, eu amo falar, tá ligado? Eu amo falar. Eu queria que você pensasse do que você gosta de conversar. De verdade, que tipo de assunto te pega? Igual o Gabriel com o Arthur. Eu gosto de conversar de whey protein, maromba, definição, dietinha, tal. Às vezes você gosta de conversar de tecnologia, você gosta de conversar de moda, você gosta de conversar de música, Pensa aí, quais são os seus assuntos que, tipo assim, não saem da sua boca? Pensa um pouquinho. Esses assuntos, pessoal, são os assuntos que, cara, geram em você entretenimento, curiosidade, interesse, gosto. Repara que quem tem assuntos próximos do seu, você se aproxima. E é muito engraçado que, tipo assim, olha só, uma pessoa que tem um assunto que você não gosta, às vezes involuntariamente você pensa assim, nossa, é chata, né? Tipo assim, olha que doideira, tipo assim, fala dos negócios, toda vez esses papinhos. E aí, tipo assim, você não quer ser mal educado, nem mostrar que não gosta, mas toda vez que a pessoa chega na roda, valeu! Você dá o seu jeito. E tipo assim, cara, não é falta de amor seu, né? Pelo menos conscientemente, mas olha que interessante. Os assuntos que você conversa, os assuntos que você traz para a mesa, para a roda, define a opinião que os outros têm de você. Começa a perceber. Olha que louco, né? Tipo assim, às vezes as pessoas estão meio longe de você, olha só, por causa dos seus assuntos. Ou às vezes as pessoas estão muito interessadas em você por causa dos seus assuntos. Talvez você se sente muito sozinho ou sozinha porque você não encontra ninguém que cause os assuntos que te interessam. Comece a analisar. Às vezes você está achando que a intimidade ou a distância das pessoas pode ter a ver com o seu físico, pode ter a ver com classe econômica, pode ter a ver com educação, pode ter a ver com, cara, sei lá, com a igreja que você frequenta. Mas assim, para pensar. Quando você gosta de conversar com a pessoa, até no WhatsApp você gasta tempo com ela. Não, papo reto. Um áudio sobre um assunto que te interessa não é grande. Mas um áudio de coisa chata de 20 segundos, você procrastina. Para e pensa. A gente reclama, né? Tipo assim, nossa, WhatsApp não, áudio gigante. Mas se o assunto é bom, você vai escutar tudo, cara. Então, que doideira, né? A gente começa a perceber o quê? Somos extremamente definidos por aquilo que a gente gosta de conversar, por aquilo que a gente gosta de ouvir, certo? E olha que incrível, pessoal. A gente geralmente gosta de falar daquilo que a gente domina, certo? Então, se você assiste 18 novelas por semana, você domina o assunto novela. Mas como é que você conseguiu dominar esse assunto? Você passou tempo.
Então começa a pensar comigo, ó. Quanto mais eu passo tempo, ou seja, quanto mais eu tenho convivência, mais eu vou adquirir conhecimento daquilo, certo? Tudo bem? Agora olha que interessante. Vou falar meu caso, tá? Quando eu fui fazer faculdade de História, cara, eu me dediquei para História, depois Filosofia e Sociologia. Então assim, não era por maldade nem preguiça, mas se alguém viesse com, mano, vamos estudar matemática e física, sem brincadeira, eu ia falar assim, cara, não tem espaço, mano. Não cabe. Eu estou dedicando 100% para História, Filosofia e Sociologia. Então, acompanha comigo. Quanto mais tempo eu gasto com aquele assunto, mais eu vou absorvendo conhecimento. Quanto mais conhecimento eu estou absorvendo, mais espaço ocupa. Está começando a perceber? E se aquilo me ocupa por inteiro, eu não vou perceber quando eu falo daquilo. Então você está vendo que tipo assim, a gente às vezes inverte, né? Nossa, eu vou começar a mudar o que eu falo. Você não consegue. Nossa, eu vou começar a puxar assunto com aquela pessoa. Dá 2 dias você desiste. Porque você está tentando mudar a última etapa. Só que a última etapa só vai ser mudada, olha que interessante, quando o espaço mudar. O espaço muda quando o conteúdo muda. E o conteúdo muda de acordo com o tempo que eu passo com aquele novo conteúdo. Pronto! Agora, amigos e amigas, o tema do nosso mês é evangelismo, tá? Então, se você não sabe o que é essa palavra direito, você escuta falar, você já ouviu falar evangelho, ou você sabe muito bem o que é o evangelho, você sabe dizer exatamente o capítulo de João inteirinho, o capítulo 3, descrever todo o evangelho básico, mas assim, para e pensa comigo. Evangelizar é falar sobre o evangelho. Tudo bem? Dentro desse raciocínio, olha que interessante. Evangelizar é a atitude, a prática de quem tem Jesus como o assunto principal. Como assim? Se Jesus não é o seu assunto principal, você vai sair daqui hoje se sentindo culpado porque você não prega. Aí sabe o que você vai fazer amanhã? Você vai tentar evangelizar seu colega lá, na boa vontade. Vai ser péssimo. Sabe por quê? Porque Jesus não é seu assunto principal. Então aquilo ali vai soar, sabe como? Eu vou cumprir uma meta, uma regra. Aquilo vai soar tão mecânico e morto que nem você vai acreditar no que você está pregando. Mas olha que incrível. Isso não quer dizer que você não conheça Jesus. Isso não quer dizer que Ele já te tocou. Isso não quer dizer que você não ame Ele. Isso não quer dizer que, cara, Ele mudou sua vida. Isso não quer dizer que você tem experiências. Só que o grande ponto aqui, meus amigos, vocês vão entender conforme a mensagem andar, é que não tem como eu falar bem, falar seguro, falar com graça, leveza e paixão, se aquilo que eu falo não for algo que me ocupa. Por quê? Pensa comigo, meus amigos. Pensa comigo. Você tem uma prova para fazer amanhã, certo? Uma prova difícil. E aí você vai lá e estuda 15 minutos antes. Você tenta decorar, tá ligado? Não, vou decorar 4 fórmulas aqui, se é de história, vou guardar umas datas. Aí sabe o que essa pessoa geralmente consegue? Pô, peguei média. Caraca, 15 minutos depois, mano, que bem lembro. Falar de Jesus, quando Jesus não é o seu assunto principal na sua rotina, é pegar média. Mas olha que incrível, Jesus é digno da sua média. Jesus é digno da nota 6. Jesus é digno só o necessário. Mas Asaf, evangelizar não é ficar pregando para os outros, não é tipo assim, falar no microfone. Evangelizar não é tipo assim, botar a mão nas pessoas. Evangelizar não é falar do amor de Deus sem vergonha. Meus amigos, eu queria muito que a gente meditasse sobre isso, tá? Olha que interessante. Quando eu estava nessa universidade, né, eu participei do movimento
um movimento missionário. Para quem não sabe, o movimento missionário, pessoal, são pessoas cristãs, tá? Que acreditam que, tipo assim, velho, a gente precisa gastar o nosso tempo falando de Jesus para o máximo de pessoas possível. Show de bola. Eu participei de um deles chamado ABUB, Aliança Bíblica Universitária Brasileira. Esses caras, cara, de verdade, foram instrumentos de Deus na minha vida. E eu lembro direitinho da pregação de um maluco falando assim, isso acabou com a minha cabeça. Ele falou assim, mano, você não está na faculdade para formar no curso que você entrou. Eu falei, começou, cara. Como assim? Aí depois ele falou assim, você que é mecânico, você não está lá para arrumar carro. Você aí que trabalha com moda, vender roupa e tal, você não está lá para vender roupa. Você que vende carro, você não está lá para vender carro. Aí como assim, gente? Ele fala, todas as profissões são apenas disfarces. São ferramentas que Deus colocou na sua vida para o principal. Deus te colocou como mecânico para pregar para a galera da oficina. Deus te colocou como mecânico para pregar para os clientes, mano. Gente, isso acabou com a minha cabeça num modo positivo, porque eu realmente achava, tipo assim, não, a gente prega quando dá tempo. E o que ele queria dizer? Você era professor, tá ligado? Pelos próximos 45 anos da sua vida, obrigado Michel Temer, você vai, ter trocentos milhares de adolescentes. E sabe do que você está disfarçado? De professor de história deles, cara. Agora eu queria que você pensasse na sua vida. Qual o disfarce que Deus te deu? Não, mas vamos pegar um exemplo assim, tá? Não, mas eu sou de casa, eu fico com meus filhos, eu fico com a minha família, eu já sou pastor, né? Deixa eu te falar o disfarce que Deus te deu. Deus te deu um disfarce de vizinho. Você está disfarçado de vizinho dos seus vizinhos. Na verdade, você é um missionário para eles. Agora arrebentou. Agora arrebentou. Eu que sei. Amigos, que coisa de doido, né? Só que aí, olha só, queria muito que você tivesse ligado. Lindos e lindas de Jesus, se esse princípio de pregação aqui está te começando a pensar assim, caraca, mas lá no meu trampo, na minha rotina, na minha vizinhança, não tem, eu não vejo como começar, eu não vejo por onde pregar. Não, aquele povo até já vai na igreja, não, tem uns que é católico, outros que é evangélico, tem um ali que era, mas não é, tem um que está meio desanimado, tem outro que é firmão e tal. Repara que a gente já começa a criar um monte de barreira. É imediato, meus amigos. A gente começa já a desenvolver e pensar, você começa a contorcer por dentro, porque meus amigos, Jesus não é o assunto principal. No fundo, tá? Jesus consegue ser o assunto principal lá no Emaús, na igreja caseira. Fácil, eu estou falando com crente. Jesus consegue ser o assunto principal aqui no culto com vocês. Jesus consegue ser o assunto principal nas músicas, quando o Clércio escuta a mesma música que eu. Mas a Kathleen que está lá em Alfenas, fala para nós aí quando que Jesus é o assunto principal lá. Só se for para tirar onda com o crente. Leozinho, quando é que Jesus é o assunto principal na psicologia? Fala para nós aí. Qual é a opinião do Yang? É isso, cara. E aí eu queria contar para vocês mais uma. Eu fui, na faculdade lá, a gente fazia umas viagens de campo. Aí teve uma viagem que a gente fez para Diamantina e Ouro Preto. O bonde da história. Aí um fumação acompanhando o ônibus, se é que você me entende, estava todo mundo lá, e eu lá tentando ser crente do meu jeito bem imaturo. Mas assim, sabe que eu tinha muito assim, olha pra você ver, cara, eu era muito inocentão mesmo, assim, eu falava, cara, eu só não posso fazer as coisas que os caras fazem, mas eu preciso estar junto com os caras, porque eu também não sou um maluco, tá ligado? Então, tipo assim, era baseado o tempo todo e todo mundo bêbado demais. E eu ia pros mesmos rolês, mas eu falava, não vou beber, depois eu vou levar vocês pra casa. Aí eles riam, não vou fumar não, mas pode ficar tranquilo que eu rio junto com vocês e tal. Beleza. E cara, foi muito maneiro, sabe? Eu lembro muito bem que a gente conseguiu conversar de muita coisa e tal. Mas tinha um cara, eu lembro direitinho, o André. O André, pessoal, ele era meu veterano, né? Então é um cara que tava lá antes. E ele, mano, ele era o Che Guevara. Eu não tô zoando. Ele, você sabe quem é esse cara, mas tipo assim, ele tinha uma boininha,
é o estereótipo pronto, assim, tá ligado? Aquela bolsa transversada assim, calça de pano, chinelão, fumava pra caramba, mas muito mesmo, assim, magrão. E, cara, a cada 15 minutos era uma citação de Belchior, uma citação de, Geraldo Azevedo, uma citação... Mano, são todos esses caras. E, tipo assim, eu era bem parecido também, tá? Eu tava bem parecido. Só que, assim... Mas eu não tava com cigarro, né? Mas de resto, assim... E nem acabou, eu tava com o cabelão, assim, de leãozeira. Só que, assim... Gente, eu lembro direitinho. Foi no primeiro semestre, assim. Primeiro rolê, a galera já saiu e passou a roda do baseado. Eu falei, não vou fumar não, galera. Os caras, por quê? Porque eu falei assim, mano, não acho maneiro, não acho maneiro. Aí sempre tem alguém, né? Pô, você é crente, mano? Falei, sou. Tem que falar. Aí bateu o quê? O pastor Carlos, lá de Caxambu, assim, ó. Quem nega Jesus vai pro inferno. Quem nega Jesus... Falei, nossa, cara, é agora, filho, é agora mesmo. Falei, caraca, isso, nossa, eu tô vivendo Atos. Você é louco, nossa, pai do céu, você crucificar. Eu tava tipo assim, convicto, eu sou crente, mas, aqui, ó, tamo junto, pá, né? Aí os caras já, é claro, né? A maioria dos meus colegas, eles eram materialistas. Pra quem não sabe, gente, materialista não é apegado em material, não. Materialista é que a pessoa entende que a realidade, ela é explicada só pela realidade. Não tem nada invisível que afeta. Isso tudo é coisa da nossa cabeça, tá? Então, a maioria deles são materialistas. Então, acreditar em algo que vem depois, acreditar numa divindade, acreditar num Espírito Santo, até parece, isso não afeta nada. Beleza. Então, assim, eu fiquei meio que com a fama de o crente. Mesmo eu tendo as roupas de humanas, eu escutando rock and roll junto com os caras, eu indo pro rolê com os caras, conversando de tudo e tal. Aí eu lembro no Amigo Secreto, cara. A gente fez um Amigo Secreto no final do período. Aí a menina que me tirou era a Jaqueline. Ó, você viu, eu não esqueço ninguém. E a Jaqueline, pessoal, se bobear, foi a primeira menina lésbica assumida que eu vi na minha vida, mano. Eu era muito Zé Caxambu mesmo. Tipo, eu não tinha visto nada. E ela tinha uma namorada lá, que era, tipo assim... Era ele já, né? Isso lá em 2011. Caraca. E eu já ficava tipo assim, nossa, eu não posso mostrar que eu tô assustado, né? Eu tinha muito preconceito mesmo, tipo assim, eu nunca vi um negócio desse, o que eu faço? Pelo amor de Deus. E tipo assim, eu tentava agir de boa, tentava tratar ela super bem e tal. Cara, no Amigo Secreto, ela me deu um relógio cheio de camisinha. Aí ela, tipo assim, tirei o Azaf lá e tal, né? Aí ela me entregou assim, aí na hora que foi me entregar, ela abriu e mostrou. Aí pra todo mundo assim, falando assim, você aprendeu a usar. Eu nunca tinha falado nada sobre sexualidade e tal, mas já deduziu, sou crente, sou virgão, sei de nada, pá. E era verdade mesmo. O ponto é, tipo assim, era uma forma de me humilhar, entendeu? Só que, cara, eu posso falar com todo o meu coração, gente, eu não fiquei magoado. Porque eu posso afirmar para vocês, Jesus era o meu assunto principal. Eu não estou zoando, eu não estou falando nada demais, eu só estou falando que eu tinha socorro da nossa querida aqui. Que isso? Eu tinha um sentimento ali muito claro de que eu era só um disfarce, entendeu? E que isso ia ser normal. E aí eu tô contando esse começo só para vocês entenderem. Então eu já tinha um estereótipo ali, né? O cara que faz história de humano, mundo de ateu e é crente. Aí eu tô nessa viagem buscar o André, já meio tontão. Eu tô sentado lá no busão, que a gente tá saindo de Diamantina assim, indo para Ouro Preto. Aí ele vem e falou, vou sentar do lado do Azaf aí. Aí sentou. Rapaz, mas começou a pregar para mim o comunismo, o marxismo. Pregar mesmo, tipo assim, mano, vamos conversar sério aqui. Mano, como é que você consegue acreditar? E começou, tipo assim, fazer 18 mil perguntas, rapaziada. Eu fiquei tão feliz, cara. Tipo assim, a minha sensação é tipo, caraca, eu tô pregando, agora eu vou conseguir pregar pro cara mais ateu que eu conheço. Amigos, eu não vou lembrar da conversa. Tipo assim, né, os detalhes, tudo que eu respondi, mas cara, isso me deixou muito feliz, meus amigos. É por isso que eu tô chorando de muitas coisas rolando dentro de mim aqui, porque o final da conversa do André foi tipo assim, mano, você é o primeiro cristão que eu respeito.
Foi desse jeito. Porque falou que tinha tido uma experiência com os pais dele que eram católicos, muito ruins. Nem lembro direito, mas eu lembro dessa frase. Cara, você é o primeiro cristão que eu respeito e que eu levo a sério, que você acredita mesmo, mano. Não mudei de opinião, não vou converter não, tá ligado? Não vou virar crente não. Mas, cara, tipo assim, eu lembro direitinho, ele falou assim, cara, mas ó, eu te respeito. Eu falei, caraca, Jesus, eu tinha tanto medo. Medo, ai, tenho medo dos ateus. Ai, eu tenho medo do movimento LGBTQIA+. Eu tenho medo deles, eu tenho um argumento, se vão me convencer. Amigos, se Jesus é o assunto principal da sua vida, se Jesus ele é o seu bom dia, o seu boa noite, se Jesus ele te alimenta pelas escrituras, se Jesus está com você aqui agora, se Jesus está com a sua amiga que te chamou aqui para ir na igreja, se Jesus está nos detalhes. Meus amigos, não são as conversas, os discursos e os medos do mundo que vão tirar ele de você, cara. Então vocês percebem, meus amigos, que a gente podia falar que, vamos fazer métodos de evangelismo, cara, porque o evangelismo... E a gente precisa ir para a raiz. A raiz é, nós conseguimos falar do evangelho e o evangelho é... O evangelho é Jesus olhando a sua cara e falando assim, todo o seu esforço para tentar ficar bem é inútil, cara. Por favor, olha para cá e presta atenção. Todo o seu esforço de se convencer que você está dando conta dessa vida é inútil. Todo o seu esforço que você tenta no Instagram, com seus amigos, com a sua família, com seus chegados e chegadas para o espelho e falar mais uma vez, hoje é meu dia, hoje eu consigo, hoje eu vou vencer, eu dou conta. É inútil. Sabe por quê? Queria te falar que dentro de você, e agora espero que você que precisa ouvir isso aqui escute, tem orgulho, mágoa, culpa, ansiedade, covardia, vício, carência, tristeza e dor de perda. Alguma dessa aqui você está carregando. Alguma dessa aqui está muito pesada. Alguma dessas aqui consome na hora que você mete a cabeça no travesseiro. Ontem eu estava com uma pessoa que eu amo muito, emocionada por questões da vida, por feridas que a vida deu para ela, e eu tentando ali ouvir, tentando de forma nenhuma botar um assunto meu para falar, olha, eu também machuquei, tipo assim, graças a Deus me deu discernimento para calar a boca e ficar tipo assim, vamos ouvir, passar, tal. Só que eu pensei nisso, cara. Certas pessoas fizeram muito mal para ela. Só que essas pessoas ainda estão vivas. Sabe o que significa? Que o evangelho também é para elas, cara. O evangelho é para quem foi ferido e para quem feriu. Só que, presta atenção, o seu orgulho, a sua mágoa, a sua tristeza, a sua dor, ela é tão cabulosa que se você não conseguir entregar para Jesus, ela vai te consumir por inteiro, cara. Até não sobrar mais nada de você a não ser só dor. E talvez, essa aqui é para quem é da casa, talvez você está caminhando, você está aqui atrás, você está correndo, você está orando, você está buscando, você está participando, mas essas coisas ainda estão no seu coração, cara. Por que será? Porque tem parte de você que ainda diz, Jesus, isso aqui não precisa não, isso aqui eu dou conta. Aí eu te pergunto agora, se você dá conta, o evangelho não é para você. Por isso só consegue evangelizar quem desiste. Quem desiste. Como assim desiste? Desiste de barganhar com Deus. Não sei se você sabe o que é barganhar. Barganhar é tipo assim, ô Jean, essa bicicleta maneira aí. Quanto você faz para mim?
830. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vou te dar 800, mais um café na padaria Resende. Porra, fazer negócio, tá ligado? Vamos fazer negócio. Já parou para pensar que talvez a sua vida com Jesus até aqui foi assim? Pô, Jesus, eu vou no culto, eu vou na conferência, eu vou escutar louvor, porque essa semana eu cometi uns 8 pecados aí, tipo, compensa pra mim, vai. Jesus, eu vou começar a virar dizimista, porque, nossa, eu tô mentindo pra caramba, eu tô xingando todo mundo, eu tô dando estressado, então assim, eu vou cobrir aqui. Jesus, eu tô avacalhando no meu casamento, Jesus, eu tô avacalhando como pai e mãe, então eu vou arrumar um departamento na igreja e começar a compensar com serviço. Ô Jesus, eu tô meio descontrolado com as finanças aqui, mas eu vou fazer esse EC do Leandro lá para ver se eu... Entendeu? Tipo assim, eu dou uma ajustada, eu dou uma corrigida com você. Olha para o meu esforço, Deus. Olha para a minha tentativa de ser bom, cara. Meus amigos, a gente está achando ainda, se bobear, que o evangelho é só para estuprador, cara. O evangelho é para assassino. Não, cara, o evangelho é para mim, velho. O evangelho é para mim, que estou virando a cara para o meu vizinho, porque o vizinho me ofendeu. Eu estou escutando que ele está saindo de casa, sabe o que eu faço? Esperei ligar o carro. Ligou, foi, agora eu vou. Sabe o que é isso, né? Orgulho. Pecado. Evangelho, meus amigos. Detalhes. Agora vamos juntar tudo. Vamos lá. O que é o evangelho? O que é evangelizar? Evangelizar é a prática de quem tem Jesus como assunto principal. O que Jesus, assunto como principal, faz com a minha vida? Ele me faz olhar para isso aqui e parar de dar desculpa. Ele me faz olhar para essas atitudes mesquinhas, calar a boca, falar: caraca, Jesus, eu preciso me arrepender. Meus amigos, se você já experimentou o mínimo toque do amor de Deus na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Você sente o céu te abraçando, cara. Qual que é o tamanho do céu? Mas quando a gente consegue olhar para todo o amor de Deus, cara, todo o amor de Deus, e ainda assim botar minha carapuça e fingir que está tudo bem, o assunto principal se torna eu mesmo. Eu vou na igreja, mas não vou me envolver. Eu vou participar do Emaús, mas acabou, estou metendo o pé. Não, eu vou visitar ali e vejo qual é. E aí, meus amigos, a gente precisa se encontrar em um lugar muito específico. Eu queria que vocês abrissem Marcos capítulo 16. Jesus. Marcos 16, 15, versão Almeida. Então Jesus disse: agora vocês vão por todo o mundo, vocês vão pregar o evangelho a todas as pessoas. Amigos, eu queria de verdade que você pensasse comigo aqui, tá? Vocês sabem quanto tempo durou Jesus e os 12? Quanto tempo que eles ficaram juntos? Tipo assim, Jesus falou: vem cá Pedrão, vem cá Judas, trairão, vem cá Levi, vamos lá. Quanto tempo Jesus ficou com os 12? Vocês sabem?
Quase 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos, tá bom? Eu queria que você pensasse numa pessoa que você conhece há pelo menos 3 anos. Tudo bem? Consegue? Agora eu quero que você pense numa pessoa que você é íntima há 3 anos. Tudo bem? Agora, pensa aqui comigo. Olha, pessoal, olha, isso aqui é muito, muito louco. Jesus passou 3 anos com esses 12 homens e algumas mulheres, ensinando tudo o que a gente tenta aprender aqui a vida toda, certo? Só que Jesus ensinava direto, né? Boca a boca, com exemplos, com milagres, com testemunhos. Jesus mostrava como fazia. Jesus contava história de duplo sentido para ver se eles entendiam. Jesus falava diretamente para ver se eles entendiam. Jesus sumia um tempinho para desestressar. Jesus estava ali tipo assim, mano, nossa, pai do céu, que juremada que eu arrumei aqui. Mas Jesus estava ali, mano, é os 12, é os 12, é os 12, é os 12. Presta atenção. Esse aqui, meus amigos, é o último capítulo do Evangelho de Marcos. O que significa isso? Já era no finzinho. Jesus já, valeu, rapaz, estou morrendo, vou ressuscitar e agora é com vocês, tá? Presta atenção nisso aqui, por favor. Pessoal, Jesus só fala para os discípulos falarem, presta atenção, falarem do que Jesus é, do que Jesus faz e do poder de Jesus depois de 3 anos de convivência. Vocês percebem que não há pressa? Vocês percebem que não há nenhuma tentativa de fazer sem estar preparado? Vocês estão percebendo isso? Jesus espera ele cumprir toda a sua missão para falar, agora vocês vão por todo canto e falar do que vocês viram, do que vocês ouviram e do que vocês sentiram. Então a pergunta que eu vou fazer para você agora é: você sabe o que você ouviu? Você sabe o que você viu? Você sabe o que você sentiu? Eu quero que você olhe para dentro de você agora e responda. Você sabe quem é Jesus? Quero que você responda com convicção para você. Você sabe quem que é Jesus, cara? Você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele está fazendo? Você sabe o que ele quer de você? Meus amigos, quando Jesus diz toda criatura, ele está falando assim, a partir de agora, qualquer tipo de pessoa que esteja viva é uma pessoa para você compartilhar do meu amor. Só que, gente, olha como é que isso aqui é profundo. Jesus não pediu para pessoas que ele tinha acabado de conhecer. Então, aonde a gente precisa estar aqui? Há quanto tempo você conhece Jesus, cara? Há quanto tempo Jesus é seu assunto principal? Há quanto tempo os outros assuntos têm tomado o seu coração, o seu pensamento, a ponto de você estar olhando para você agora e falar assim, mas eu não sei o que dizer. Meus amigos, isso é para deixar a gente, de verdade, repensando a nossa caminhada, cara. Por quê? Porque, pensa comigo, Jesus podia ter virado para os discípulos e falar assim, ô meus amigos, agora que vocês viram tudo, agora assim, ó, vocês vão botar a mão nas pessoas, elas vão converter. É só isso, bota a mão e bota a mão, pronto. Mas o que Jesus pediu? Mas por que Jesus pediu para falar? Aí é só a gente retomar. Eu só consigo falar daquilo que me ocupa. Eu só estou ocupado daquilo que eu busquei conhecimento. Eu só tenho conhecimento daquilo que eu convivo. Sabe por que Jesus fez isso, meus amigos? Porque ninguém nesse mundo poderia falar dele com convicção, a não ser quem viveu com ele. O que quer dizer isso? Simples. O efeito da sua pregação está diretamente ligado com o tempo que você passa com Jesus.
Pô, mas eu chamo o cara para na igreja, ele nunca vai. Porque ele não vê você diferente dele. Então, qual é a importância de evangelizar? É porque quem evangeliza, pessoal, presta atenção, sabendo que Jesus é o Salvador e que isso é a vida dele, tem claro que ele foi transformado por Jesus, cara. Ele perde a vergonha, mas ele não perde a vergonha porque ele fez um curso. Ele perde a vergonha porque ele sabe que o amor pelo próximo é maior do que a vergonha que ele tem do próximo, cara. Mas essa vergonha não é tirada, meus amigos, com técnica e capacitação somente, mas essencialmente com identidade. E aí volta no começo da pregação comigo. Nós somos aquilo que nós falamos. A sua identidade não é o que você diz para mim, sou filho de Deus. Não, cara. Os seus assuntos principais me mostram que você é filho de Deus. E aqui, meus amigos, as nossas pernas são quebradas. Sabe por quê? Porque, olha só que incrível. Minhas aulas de escola voltam amanhã, né? E eu fiquei, cara, sem brincadeira, até eu ler falar comigo, oh, prega lá sobre isso, tal. Eu ficava só assim, Luana, pelo amor de Deus. Nossa, como é que essas férias duram 18 anos? Não quero ficar com meus filhos, quero ficar com minha esposa, quero ficar com minha família, quero ficar com meus amigos, quero ficar em casa, quero ficar de boa. O assunto principal. O assunto principal é minha vida confortável. Amigos, eu vou fazer perguntas que eu fiz para mim, tá? A sua rotina tem sido qual palavra? Pensa rapidinho, não fala alto não, hein? Assim, ó, eu quero que você pense agora, você vai pro seu trabalho amanhã, tá? Quais sentimentos que vem? Papo reto. A tendência é você voltar para a faculdade, você voltar para o seu trabalho, você voltar para o convívio das pessoas, né, do dia a dia e não vê a hora de voltar para casa. Fala aí, quantas vezes você olha no relógio por dia ou no seu celular? Nossa, já é a hora do lanche? Nossa, é a hora do almoço agora? Pô, agora tem uma janelinha? Nossa, agora dá para ir para academia? Aí o que você faz na academia? Bota o fone, esqueça o mundo. Mas não é, falando de mim, cara. Pô, agora é hora do futebolzinho. Pô, agora é hora de morrer no Instagram aqui, ó. Agora é hora da série. Agora é hora do filme. Presta atenção, presta atenção. A nossa geração, e eu estou falando de tudo quanto é idade, estou falando da nossa época, meu amigo. A gente tem vivido a urgência do que horas é a hora do descanso. Isso prova que nós estamos muito cansados. Aí agora a gente volta. Asaf, se Jesus é o amor da sua vida, você devia estar louco para ir para o seu trabalho e pensar o quanto que as pessoas do meu trabalho sabem do amor da minha vida. Quanto? Quantos meus alunos olham para mim e falam, caraca, o Asaf está diferente, mano. Igual o Rubinho Canaflá. Por quê, meus amigos? Porque a rotina venceu o Evangelho. Venceu. E aí Jesus vira pra gente, sabe o quê? Um socorro dos domingos. Jesus, ele vira, sabe, o guincho. É isso. Pô, a bateria meio vindo pra Conceição do Rio Verde. Aí chega o guinchão lá. Aí você fala, nossa, graças a Deus. O culto de domingo às vezes vira isso. Você está caminhando por conta própria, né? Só que você está mal. Você está ficando mal, cara. Está mal e você não sabe nem explicar porque você está mal. Aí sabe o que você faz? Acho melhor ir na igreja. Não, acho que eu preciso de uma igreja diferente. Acho que eu preciso ver uma palavra agora. Ô irmão, tem um louvor para me dar aí, para mandar aí, por favor? Ora por mim lá. Sabe o que na verdade você está querendo?
Você está pedindo para todo mundo, sabe o quê? Oh, me dá uma boa notícia. Para você que não sabe, boa notícia traduzido para o aramaico, hebraico, grego, a gente vai chegar na palavra evangelho. Então o que é evangelizar a igreja CMD? Dá uma boa notícia. Tá ligado? Essa desgraça na sua cabeça todo dia te martelando, falando que, cara, a vida é isso aí, mano. Tá sozinho. Financeiramente você nunca vai melhorar, cara. Só solidão, mano. Seu filho, sua filha, esquece. Sua família, já vai, todo mundo vai morrer. Sabe essas vozes malditas que ficam aqui todo dia? Jesus é a resposta. Cara, Jesus é a resposta, gente. Jesus é a resposta para a angústia humana, meus amigos. Aí eu te pergunto, e aqui eu preciso muito do seu olhar. Se Jesus é a resposta, o que a gente vai fazer? Qual é a sua reação quando você descobre, caraca, mano, Jesus é a resposta? É um caminho só. Eu me volto a Ele. E depois que eu me volto a Ele, eu não consigo parar de falar dele. E aqui, meus queridos, eu queria reforçar com vocês em Atos, por favor. Atos 4. Atos 4, versículo 19. Pessoal, nesse texto, olha que coisa mais linda, 2 versículos, 19 e 20. Pedro e João disseram aos fariseus: que vocês julguem se é correto aos olhos de Deus obedecer a vocês ou obedecer a Deus, pois nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O que é isso aqui? Pedro e João estavam presos. Sabe por quê? Porque eles estavam espalhando uma boa notícia. E às vezes o que me impede de dar uma boa notícia? Mas o que vocês vão pensar de mim? Mas e se no meio que eu estiver pregando, a pessoa virar a cara? Mas e se na hora que eu estiver pregando, baixar um demônio? Você tem seus papos, né? Aí, Pedro e João falam assim, maneiro, hein, seus argumentos, hein? Mas e se o que você está fazendo porque Deus mandou? Acabou! Amigos, olha isso aqui, Pedro e João estavam presos. Aí os caras falaram assim, se nós pegar vocês de novo, o facão vai descer. Vai morrer um, manezão. Tá ligado? Aí Pedro e João falam assim, não, beleza, vocês querem apelar? Mas eu não vou deixar de falar. O que é isso então, amigos? O que é isso então? Jesus, Ele é a resposta para a nossa morte. Você tem medo de que as pessoas que você ama, que elas morram? Eu tenho. Sabe o que é esse medo? Confiança em mim.
Porque eu acho que a medicina vai poder manter as pessoas que eu amo vivas para sempre. Você tem medo do seu relacionamento, namoro, casamento, acabar? Imagino que sim, também tem. Sabe o que é isso? Confiança em mim. Achar que eu sou suficiente para o Luana. Não, se eu for um bom marido, se eu cuidar do meu corpo, se eu for sempre carinhoso, se eu for romântico, se eu for muito bem na vida sexual, se eu for um excelente pai, se eu for financeiramente abastar minha esposa, meu irmão, para a vida toda. Não. Amigos e amigas, Jesus é a resposta para o seu medo. O medo que você tem da opinião dos outros? O medo que você tem de ser um fracasso? O medo que você tem de perder? O medo que você tem da morte? O medo que você tem de não conseguir falar sobre ele? Ele é a resposta. Ele é a resposta. E ele te chamou aqui mais uma vez para te lembrar. Se você já entregou sua vida para Jesus, Ele é o mesmo, cara. E a ordem dele é a mesma. Fale dele, compartilhe dele, viva dele. Seja ele seu assunto principal. Mas se você está aqui e ainda não tem convicção que você entregou sua vida para Jesus, cara, hoje você vai ter mais uma chance. Se é que você já não está fazendo aí. Hoje você tem mais uma chance de se render para Jesus e falar: Jesus, eu estou cansado de carregar 3 milhões aqui e dar sorriso para todo mundo e usar minha maquiagem e falar: estou sobrevivendo, eu dou conta, eu me viro, Deus sabe onde eu estava. Amigos, eu não estou fazendo piada. Caminhar por conta própria e conseguir alguma coisa não é sabor de mel. Guardem bem isso. Cuidado. Conquistar as coisas com as próprias mãos e achar que aquilo ali te banca nessa vida e te faz ser digno de Deus, tem sabor de inferno, meus amigos. Mas como assim? Simples assim. O que é o inferno, pessoal? O inferno é a ira de Deus. O inferno não é um foguinho, não, tá? Não é isso. Porra, se o inferno fosse isso, pá. O inferno, meus amigos, para ficar prático, queria que você imaginasse um salão assim, ó. Tá? O inferno é esse salão sem porta e sem janela. Só tijolo, tudo fechado. O que é a janela e a porta? A graça. O que é a graça? A graça é a oportunidade que Deus te dá de todo dia falar: melhor me arrepender, melhor pedir perdão. É um lugar. Tem saída. É a sua vida. O que é o inferno? É um lugar. Só que não tem mais janela. Aí sabe o que você vai fazer? Nesse lugar, você vai olhar para o lugar onde está a janela e falar: caraca, eu não aproveitei enquanto eu pude. O inferno não é pegar fogo, gente, porque pegar fogo é fácil demais. O inferno é a ausência de Deus. O inferno é escolher ser órfão. Inferno é todo dia poder saber que Deus te ama e não desfrutar desse amor, cara. Quando você anuncia Jesus para alguém, você está oferecendo para ela uma janela. E essa janela é suficiente para ele passar. Porque ela tem a medida de cada um. Porque o que faz você passar não é que você dá o galeio.
é que o sangue de Jesus faz uma escadinha, você vai pisando. E pelo sangue de Cristo você atravessa. E quando você atravessa, você olha para a janela e fala: caraca, não fui eu. Não fui eu, mano! Eu não me salvei! Eu não curei meu casamento, eu não curei minhas finanças, eu não curei minha depressão, eu não curei minha tristeza, eu não curei minha solidão, eu não curei minha orfandade, eu não curei as minhas dores. Ele curou. E se você está aqui e ainda não se sente curado, a gente vai orar por você hoje.